Olá, meu nome é Alice Dias, eu sou médica dermatologista e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um assunto que incomoda muita gente, o queloide. Você tem alguma cicatriz que cresceu além do esperado? Essa cicatriz coça, dói? Sim, isso pode se tratar de um queloide, mas nem toda cicatriz que é alta é queloide. E nesse vídeo eu vou abordar as principais diferenças entre cicatrização hipertrófica e queloide, e a gente vai falar também sobre os melhores tratamentos para essa cicatrização anormal. Mas o que é o queloide? É uma cicatrização anormal e exacerbada da pele, e que o colágeno vai se proliferar de maneira anormal e vai se dispor de maneira irregular. Então esse tecido vai crescer muito além dos limites da lesão original, que causou o queloide, que pode muitas vezes ser uma cirurgia, ser um brinco, o piercing, ou até mesmo algum estado inflamatório do corpo. A pessoa, por exemplo, que teve muitas lesões de acne, pode desenvolver queloide a partir daquelas lesões de acne também. E além de ser um incômodo estético importante, o queloide também pode causar sintomas, como por exemplo prurido, que é a coceira, e também dor nesse local. E quais são os fatores de risco para o queloide? Normalmente ele vai se desenvolver em indivíduos mais jovens, 20, 30 anos. A etnia é um fator importante, então pessoas que têm a pele negra e asiáticos têm uma tendência maior ao desenvolvimento de queloide. Também existe um fator genético importante, então quem tem um histórico familiar de queloide ali tem uma chance muito maior de desenvolver essa cicatrização anormal. Logicamente, traumas vão predispor a queloide, então tanto pacientes que vão ser submetidos a cirurgias, ou pacientes que têm lesões muito inflamatórias de acne, ou que vão resolver fazer um brinco, um piercing ali, todos esses traumas locais na pele, eles podem gerar o desenvolvimento de queloide. E também vão existir algumas regiões do corpo que são mais propensas ao desenvolvimento do queloide, Então a região do tronco, principalmente a região de peitoral, região de colo, região de ombros, orelhas, vão ser mais propensas ao desenvolvimento do queloide. E qual a diferença de um queloide para uma cicatriz hipertrófica? A gente nota que muitos pacientes acabam confundindo, eles na verdade têm uma cicatriz hipertrófica e acham já que é um queloide. Na verdade, vamos supor que o paciente teve um trauma ali, uma cirurgia, e ele começou a desenvolver uma cicatrização anormal, uma cicatriz mais elevada. Normalmente, quando é uma cicatriz mais elevada, mas que está restrita ali aos limites de onde teve a incisão, ao limite da lesão original, essa cicatriz é chamada de cicatriz hipertrófica. No queloide, aquele tecido anormal, ele vai além da área de trauma local, então além da lesão original. O queloide é uma lesão muito maior. Normalmente o queloide vai ter um desenvolvimento um pouquinho mais tardio, então depois de semanas a meses, ou até muitas vezes anos depois do trauma. E a cicatriz hipertrófica, normalmente, ela vai acontecer logo de início. Então, o paciente teve o trauma local e vai desenvolver a cicatrização hipertrófica já naqueles primeiros dias a semanas depois do trauma. E normalmente, na cicatrização hipertrófica, pode haver uma regressão espontânea daquela cicatrização anormal, o que não acontece no queloide. O tratamento do queloide, normalmente, ele costuma ser difícil e precisa que a gente faça muitas técnicas associadas para ter um bom resultado. Enquanto na cicatrização hipertrófica, além de poder regredir espontaneamente, quando a gente precisa intervir e tratar, o tratamento costuma ser mais fácil. Então, como dito, o tratamento para o queloide, ele costuma realmente ser desafiador e geralmente a gente vai ter que fazer um tratamento combinado, para ter um resultado satisfatório. Muitos pacientes acabam buscando a gente já querendo fazer um tratamento cirúrgico para o queloide, já querendo operar e tirar aquele tecido anormal. Mas uma coisa que eu gosto de conversar muito com os pacientes imagina, por exemplo, que você tem um queloide na orelha e aquele queloide foi causado por um brinco. Imagina se só um furinho, um trauma pequeno daquele, causou uma lesão muitas vezes tão grande, uma cicatrização tão anormal. Imagina eu pegar e fazer um corte ali, ou seja, eu estou fazendo um trauma muito maior. Então, quando a gente vai operar um queloide, se a gente fizer somente a cirurgia, existe um risco muito grande desse queloide acabar voltando depois. E muitas vezes voltando até pior, voltando até maior do que ele era antes. Então, por isso é sempre importante associar essas técnicas, tanto à cirurgia
com outras técnicas que vão fazer o tratamento do queloide para a gente conseguir ter uma eficácia maior e esse queloide acabar não recidivando. Então, falando um pouquinho dos tratamentos para queloide, dos tratamentos não cirúrgicos, o que é que a gente pode fazer? Infiltração de corticoide, né? Normalmente a gente usa triancinolona, com intervalos entre as sessões aí de 1 mês a 1 mês e meio. É um corticoide que vai fazer com que a gente consiga ter uma atrofia, né? Uma diminuição desse tamanho do queloide. Muitas vezes a gente pode fazer o tratamento, se não tiver indicação cirúrgica, somente com as infiltrações. A gente vai conseguindo fazer a regressão do queloide e principalmente fazer com que o paciente tenha uma diminuição dos sintomas, né? Diminuição da dor, da coceira, que causa realmente muito incômodo. Além disso, a gente também pode fazer tratamento com toxina botulínica, com 5-fluoracil infiltrado, que é uma outra substância que também a gente injeta. Laser de vários tipos também podem ser feitos na região do queloide. Microagulhamento ou IPCA, né, que é a indução percutânea de colágeno com agulhas, que a gente vai passar, né, uma microagulhada ali na região e de alguma forma isso vai estimular o que haja a formação de um colágeno bom, um colágeno melhor ali na região. Além disso, também a crioterapia, em que a gente vai fazer um congelamento daquele queloide com nitrogênio líquido, isso também pode ser realizado. Dos tratamentos menos invasivos, a gente pode usar fitinhas contendo corticoide para também causar uma atrofia ali, uma diminuição daquela lesão. Normalmente a gente não pode usar isso por muito tempo, a gente usa por um períodozinho mais curto de tempo. Gel de silicone, placas de silicone, né, que além de fazer a diminuição do queloide, elas podem fazer também uma compressão no local, diminuindo a irrigação dos vasos sanguíneos do queloide, fazendo com que o queloide ele diminua, consiga diminuir um pouco de tamanho. E por fim, a cirurgia, né, que como eu disse, a gente não vai fazer a cirurgia sozinha, nunca em geral, a gente tem que associar a cirurgia com outros tratamentos. Então, uma das opções aí que eu gosto muito é fazer a associação da cirurgia com a radioterapia e a infiltração de corticoide. Então, muitas vezes, até antes da cirurgia, a gente vai fazer infiltração de corticoide, algumas sessões para dar uma diminuída no queloide e depois operar. E no pós-operatório, a gente pode ficar seguindo, fazendo algumas infiltrações, e aí a quantidade de sessões de infiltração, enfim, esse intervalo de tempo aí, quem vai determinar é muito o tamanho do queloide, a dureza dele, o fato da cicatriz, como é que ela vai estar evoluindo no pós-operatório. E outro tratamento que também tem uma eficácia muito grande nessa prevenção da recidiva, né, é a associação da cirurgia com a beta-terapia, né, a radioterapia. A radioterapia que ela é usada para tratamento de tumores diversos, né, ela pode ser feita de maneira bem local, ali na região do queloide, logo depois da cirurgia, 24 a 48 horas após a cirurgia, para diminuir essa chance daquela lesão de queloide acabar recidivando. Então, é um tratamento que costuma ter uma eficácia mais elevada. Então, principalmente a cirurgia associada com infiltração e associada também com a radioterapia. E hoje também vem sendo muito pesquisada e vem sendo feita a medicina regenerativa. Então, pode ser feito uma colocação enxertia local de gordura. Então, a pessoa vai tirar a gordura de alguma região ali, né? Fazer uma lipo naquele local. Essa gordura vai ser processada, centrifugada, e a gente vai colocar essas células de gordura ali processadas no local do queloide. A gente não sabe explicar muito bem o mecanismo ainda, mas nessas células de gordura existem células tronco e de alguma forma elas conseguem fazer com que haja um estímulo da formação de um colágeno bom ali na região, de uma remodelação desse colágeno e uma melhora da cicatrização. Então isso também pode ser feito. Bom, a gente conversou aí sobre todos os tratamentos que são possíveis, né? O que é mais eficaz, menos eficaz, mas é importante também a gente saber prevenir o queloide. Então, existem pessoas que naturalmente são mais propensas, a gente não tem como mudar essa tendência, mas a gente tem como ter um cuidado maior, principalmente nesses tipos de paciente que tem uma tendência maior e nessas regiões que já tem uma tendência maior à cicatrização anormal. Então, se o paciente sabe que vai passar por um trauma ali na região, vai fazer uma cirurgia que seja necessária, enfim, a gente tem que ter um cuidado pós-operatório muito importante. Então, normalmente depois da cirurgia,
qualquer cirurgia que eu faço, eu já costumo indicar ou um gel de silicone ou uma placa de silicone no local para evitar que essa cicatriz fique hipertrófica, queloidiana. O paciente tem que manter esse cuidado aí por um período de geralmente uns 3 a 6 meses com esse gel ou essa placa. Ficar observando mesmo a cicatriz, em caso de qualquer aumento já dessa cicatriz, a gente já tentar se antever e fazer alguma forma de tratamento menos invasiva para evitar que isso realmente vire um queloide aí, né? E evitar os estados que vão causar inflamações na pele. Então, por exemplo, se a pessoa é uma pessoa que tem tendência a uma acne mais inflamatória, uma acne nódulo-cística, tratar essa acne, procurar o dermatologista sempre o mais precocemente possível para que a gente possa justamente evitar que essa cicatrização chegue a ficar anormal. E outra coisa importante também é, sempre que possível, evitar trauma nas áreas de maior risco. Então, se você tem uma tendência muito grande a queloide, evitar piercing e evitar tatuagem em áreas que são de maior risco para a formação de queloide, que são justamente aquelas áreas de tronco e de orelha. Bom, é isso, gente. Queloide não é só uma cicatriz que gera um incômodo estético, uma cicatriz chatinha, vamos dizer assim. Ela gera sintomas, é uma condição médica que requer cuidado, porque muitas vezes o paciente vai ter dor, vai ter coceira e realmente vai se incomodar, não só do ponto de vista estético, mas além dele. Então a gente tem tratamentos que sim são eficazes, mas que a gente precisa realmente ter um cuidado e um acompanhamento contínuo. Não é só simplesmente tratar o queloide pontualmente e achar que ele nunca mais vai voltar. Não, precisa tratar, fazer um tratamento pós-cirurgia, enfim, associar métodos, estar sempre acompanhando com o médico para poder evitar que esse queloide acabe recidivando. Então, se você tem um queloide, procure o dermatologista, que a gente vai poder te prescrever e realizar o tratamento mais personalizado e que vai ser mais eficaz para o seu caso. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com quem esteja precisando aí saber dessas informações e se inscreva no canal. Um beijo a todos!